Evolução Dois Mundo, capítulo 15, vampirismo e... Vampirismo, né? Vampirismo espiritual. Nós vamos fazer ele em 2 vezes, né? Essa parte 1, para que a gente possa ir mastigando aos poucos, né? Quando a obra é uma obra de mais fácil entendimento, a gente faz o capítulo inteiro. Quando ela é uma obra com entendimento um pouco mais técnico e que a gente não tem tanta propriedade para estar falando sobre no sentido da ciência em si, né? A gente vai devagar para que a gente não vá atropelando as coisas e se perdendo, né? No capítulo 14, André Luiz vai trazendo para a gente, falando para a gente sobre simbiose espiritual, né? Então, André Luiz vem nos dizendo, vem nos mostrando a questão das trocas de energia. Ele nos deu como exemplo lá dos vegetais, ele vai nos dar um pouco mais de exemplo aqui hoje, né? Mas, sobretudo, ele vem falando para a gente dessa troca, né, de energia, o exemplo, né, do parasitismo, e também vem dizendo para a gente sobre a influenciação espiritual que o encarnado sofre muitas das vezes, né? E a gente fez uma recapitulação, onde a gente voltou um pouco para dizer que existe simbioses úteis e não tão úteis, assim como existe as obsessões e as ajudas espirituais, né? Ajudas que nos são úteis e ajudas não, né? Obsessão que nos são aí prejudiciais na grande maioria das vezes, e a gente vai ver o porquê, né? Começando aí por essa questão do vampirismo. Então, André Luiz começa o capítulo com o título Parasitismo nos Reinos Inferiores. Então, como sempre, né? André Luiz é muito didático nessa questão. Ele, quando ele vai começar a falar sobre um assunto, ele começa lá de baixo, né? Vem puxando aí até chegar aonde ele quer. Mas ele faz isso para quê? Para que a gente possa, de fato, entender. Às vezes soa repetitivo para a gente, mas não é. Né? Isso aqui é pura didática para que nós possamos ter um entendimento adequado e chegar aonde André Luiz quer cada um de nós possamos chegar com a reflexão sobre tudo que ele vem nos dizer. E ele fala assim: comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo do corpo físico e corpo espiritual, ou seja, fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Então, ele fala o seguinte: olha, esse vampirismo e essa obsessão, né, a gente já está comentando desde lá de trás. Mas para que a gente possa entender, né, essa obsessão e esse vampirismo no corpo físico e no corpo espiritual, a gente precisa voltar lá nos reinos inferiores da natureza, né? E ele continua assim: sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando das substâncias úteis à existência dos anfitriões, encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, como se fosse uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia, criou para si mesmo vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, apesar daquela simbiose, de existir essa simbiose fisiológica que nos são úteis, nós precisamos lembrar, sobretudo, e o que vai importar para a gente aqui agora nesse assunto, é a gente falar e entender sobre essa associação parasitária, que nada mais é do que uma associação exploradora que nós vimos no nosso último encontro, né? André Luiz explicou para a gente
essa questão do explorar, né? Ou seja, um lado está, né, tendo mais vantagens do que o outro. Então, é isso que ele vem falando aqui. Olha, apesar de existir um útil, nós precisamos ter um olhar, né, uma reflexão sobre aquele que não é tão útil, que é como se fosse parasitas. Em semelhantes desequilíbrio, deixa eu ver se foi aqui nisso que eu parei, né? Foi. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente, que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância, por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade como raízes do conquistador, a se entranharem nas células que se padecem a invasão nos componentes protoplasmáticos para além da geração em que o consórcio parasitário começa, né? Então, o que André Luiz vem dizer para a gente? Olha, apesar de existir os parasitas, né, que vão embora, tem aqueles parasitas que também ficam, né? E ele está dizendo mais um pouco, né? André Luiz sempre aí vindo desde baixo, trazendo para a gente. Ele dá o exemplo, né? Que sempre essa questão do parasita explorador, o que vai acontecer? O que ele já começou a falar lá no início do parágrafo, né? Desequilíbrio. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temos-los por ectoparasitas, que é o que está na superfície, quando limitam a própria ação às zonas de superfície, e endoparasitas, quando se alojam nas reentrâncias do corpo que se impõe. Então, a gente vai lembrar aqui, e é plausível que a gente fale sobre esse assunto, faça essa comparação, para que a gente entenda melhor. Quando André Luiz está falando aqui dessa questão dos parasitas, nós vamos ver mais para frente que é exatamente isso que ele está querendo dizer, é que a gente pode compará-los aos vermes parasitas que transitam o corpo humano, né? Quantos de nós aí, e até hoje, né? A gente, de vez em quando, a gente toma os vermífugos, né? Para quê? Para tentar matar, para matar pelo menos uma boa parte daqueles parasitas que habitam em nós, que estão aí no nosso corpo físico. E André Luiz está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que existem esses parasitas no corpo físico, existem também esses parasitas no corpo astral, né? Nós já vimos isso lá em Missionários da Luz, né? Quando nós vimos que a vibração da sua mente é capaz de criar em você determinados parasitas, né? Determinados vermes aí que ficam no seu corpo astral. E André Luiz fazendo essa comparação agora, dizendo: olha, existem aqueles que agem na superfície, ou seja, chegam, utilizam e vão embora, e tem aqueles que adentram, né? E que estão aí dentro do nosso corpo físico. Então, da mesma forma, é o nosso corpo espiritual. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante, reagindo um sobre o outro lentamente, concordam na sociedade em que persistem,
sem que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie, né? Então, olha o que André Luiz está dizendo para a gente. Olha, todo parasita, né? O que está aqui que ele chama como hospedador, né? Hospedador e o parasita, o corpo, né? Um corpo com aquele que vem ali de uma certa forma explorar e sugar, tudo isso acontece de forma lenta e existe ali uma adaptação de ambos, né? Então, ou seja, um vai encontrando no outro o campo propício para então permanecer, né? Então, às vezes, nosso corpo humano, tá com verme, tá com parasita, por quê? Porque às vezes o nosso corpo está propício para abrigá-lo, ele está encontrando ali o que ele necessita, né? Está sugando, está explorando, está tirando ali aquelas vitaminas, tá? Cada vez mais, né? O corpo humano, principalmente, o espiritual também não é diferente, mas olhando pelo nosso corpo físico, né? A gente vai perdendo nutrientes, muita gente apresenta, né? Anemia, outros febre, etc., coceira, quando vai ver, é um parasita, é um verme que está ali, né? Mas para que ele pudesse ali estar e alojar, principalmente os que estão internamente, eles acostumam com aquele ambiente, assim como a palavra certa, o hospedador, né, também se acostuma com ele, e isso ali vai se dando diante de um tempo, e ali eles permanecem, até que algo venha a surgir e que a gente consegue expelir, jogar para fora, tomar um medicamento e sanar, né? Então, no mundo espiritual, é a mesma coisa, né? Esse vampirismo, esse sugar, acontece também tanto superficialmente quanto dentro, né, do corpo, do nosso corpo espiritual, né? E nós vamos entender mais para frente a questão desse vampirismo, né? O porquê esse vampirismo, quem são, né, esses que a gente pode chamar aí de parasitas, o que se torna o parasita, para que a gente, então, faça mais uma vez a comparação. Agora, nesse segundo tema, André Luiz faz para a gente aqui, né? Terminou de fazer um paralelo com o vampirismo e obsessão, né? Que é o que está na superfície e o que está adentrando, ou seja, vampirismo, aquilo que vem de fora, suga a energia que você tem, vai embora. Outro que ali fica e permanece, né? Fora aquilo que nós mesmos criamos com a força do nosso pensamento. André Luiz, agora em Transformações dos Parasitas, a gente vai fazer uma leitura, vai fazer poucas paradas, por quê? Porque aqui nesse tópico, ele vai fazer uma relação de parasitas, né? As características dos parasitas, né? Para que a gente possa entender. E ele começa assim: temos, assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, como as sanguessugas, e quase todos os insetos hematófagos. Então, olha aí, a gente tem, né? Ele fala que a gente tem parasitas que são temporários. E ele dá um exemplo para a gente aqui, os hematófagos. O que a gente pode entender por hematófagos? Até o pernilongo, né? Ele vem, nos suga, bebe aquele sangue, ele alimenta-se daquele sangue, vai embora, né? A sanguessuga, a mesma coisa. Acopla ali, suga o que tem que sugar e vai embora. Os hematófagos que apenas transitoriamente visitam os hospedadores. Os ocasionais ou pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais
quando as situações do ambiente a isso os conduzam. Os permanentes de desenvolvimento direto, que dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre os endoparasitas, ou seja, os parasitas que vêm e ficam internamente, os parasitas chamados heterogênicos, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larval para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo, os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Então, André Luiz veio aí, né, com várias características, com várias ordens aí de parasita, né? Parasita superficial, parasita temporário, parasita permanente, parasita, né, que inicia ali no hospedador, de repente ele sai, de repente ele volta, né? Parasita do parasita, né? Então ele vem aí com várias classes aí de parasitas, mas já nos deixando entender o seguinte, olha, tudo isso que existe aqui, desses parasitas que a gente está falando no corpo físico, eles também existem no mundo espiritual. De forma um pouco diferente, mas para a gente fazer uma correlação e entender, né, é bem parecido com esses parasitas que estão aí sugando, explorando o corpo físico. Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. É justo admitir que se inclinem para novas características na espécie. Assim, é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto a se exprimirem na forma por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisadas como fenômenos inerentes à simbiose injuriante, né? Ou seja, essa questão desses parasitas exploradores, a gente tem que analisar e entender como uma associação o que é abusiva, notando-se nestes seres a facilidade de fecundação e a resistência vital com que a extrema capacidade de encistamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio, como o frio ou o calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento, a exemplo do que ocorre com o percevejo do leito, né? Ele percevejo antigamente, só quem é mais antigo, né? E já morou na roça sabe, né? Percevejo de leito, percevejo daqueles que ficam no colchão, né? Aqueles bichinhos que tinha antigamente muito nos colchão de palha, né? Os colchões antigamente não era como hoje, né? Eles pegava, tinha ali, fazia uma capa e enchia ali de uma palha em específico para poder montar o colchão, né? E ele está falando o seguinte, que muitos toleram o frio e o calor e fica ali, né? Aguardando, ficam vastos períodos ali sem alimento, mas aguardando o período correto para poder se alimentar, né? Ou seja, esperando o ambiente propício do hospedador para se alimentar. E ele dá exemplo do percevejo, né? O percevejo fica horas e horas ali, né? Aguardando, né? Com que o outro chegue sobre a cama e esquenta. Aí tem a questão dos ácaros, tem toda a questão daquela alimentação dos percevejos, que muitas vezes até morde, né? Então, ele dá esse exemplo, né? O percevejo que consegue viver
mais de 6 meses consecutivos em completo jejum. Por isso que antigamente, né, eu não sei se vocês lembram disso, mas eu já ouvi os antigos dizer, né, eu que vim aí do interior, quando você achava cerveja aí no colchão, você tinha que pôr fogo, né, para queimar tudo, pedir-se o colchão, né? Porque eles conseguiam ficar ali por muito e muito tempo, aguardando a oportunidade de se alimentar, de sugar de alguma forma, né? Então, quando se encontravam, eles eram muito resistentes, né? A frio, a calor, então tinha que queimar, né? Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade, assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices, né? Ou seja, as perninhas locomotoras, substituindo-as por ventosas ou ganchos. Identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas do campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestoides e acantocéfalos que, vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos, já elaborados no intestino de seus hospedadores, convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação, prescindindo de sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, né? Ou seja, pelo fluxo ali da comida do intestino, utilizando toda a superfície do corpo, né? Então, o que André Luiz está dizendo para a gente? Olha, esses parasitas, né? O que acontece com esses parasitas? Eles sofrem alterações, eles sofrem mutações, né? Eles vão se adaptando àquele ambiente, vão se alimentando, vão se desenvolvendo e sofrendo mutações, né? Assim como ele fala aqui, que quando eles perdem os apêndices, quer dizer, né? Perde aquelas perninhas, mas eles adquirem por vezes o quê? Ventosas ou ganchos, né? Então veja bem, eles sofrem mutações, vai alimentando, alimentando, alimentando aquele ambiente, sofre mutações, aqui no caso, perde as pernas, mas cria ventosa, né? Que está ali apto para poder sugar muito mais, né? Então, da mesma forma que os parasitas, quando vão se alimentando no corpo físico, eles podem sofrer mutação, da mesma forma, os parasitas que estão no corpo também espiritual. De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa para esses animais, como sejam os sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais, né? E mais uma vez ele dizendo, né, que se eles não encontram onde sugar, quem sugar, se o ambiente ainda não está propício, eles são resistentes a aguardar o momento estar propício para poder voltar a alimentar. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Por isso que muitas das vezes, em se tratando do nosso corpo físico, a gente necessita de medicação, né? Porque a gente, por si só, não dá conta de matar, de expelir, de jogar para fora, né? A gente tem que estar tomando o medicamento correto. Por isso que corpo físico, quem dá conta é quem? A medicina terrena, né? E no nosso corpo espiritual? No nosso corpo espiritual, nada mais do que exercitar a fé, a reflexão e a nossa vibração. Porque estar vigiando isso o tempo todo não é fácil. Não é tarefa fácil, porque nós carregamos em nós ainda muitas imperfeições. E aí, por essas imperfeições, que às vezes a gente não consegue refletir e nem enxergar o que a gente precisa enxergar. Mas fato é
Não é porque nós somos imperfeitos, não é porque o nosso desenvolvimento é lento, que a gente vai ficar estagnado. Porque muita gente fala assim, o desenvolvimento é lento, e vai deixando passar. Não, o nosso desenvolvimento é lento, mas ainda que lento eu quero caminhar, né? Ainda que lento eu quero refletir. Ainda que lento eu quero ver em que eu posso melhorar. Para quê? Para que a gente possa atrair para a gente somente energias boas, positivas, né? Que vai nos levar ao progresso, que não vão, de uma certa forma, estar ali o tempo todo querendo nos derrubar. Né? Então, é fácil? Não é fácil, mas a gente precisa fazer, né, esse exercício aí constante. E André vai para o outro tópico, falando de transformação dos hospedeiros, né? Então, ou seja, ambos aí se transformam, né? Ele veio dizendo aqui agora, acabou de dizer para nós, né, que os parasitas vão sofrendo mutação. E mais adiante ele vai falar, olha, os parasitas sofrem mutação, mas é verdade que os hospedeiros também sofrem essa mutação, essa mudança. Eles têm ali, né, um retrocesso ou um progresso, né? Mas ambos sofrem transformações. Todavia, se os parasitas podem acusar, né, podem apresentar expressivas transformações à face do novo regime de existência que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes lhe apressara a morte, né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, assim como os parasitas sofreram mutações lá, o corpo físico, né, e o corpo espiritual também vai sofrer de alguma forma. E ele vem dizendo aqui, dando para a gente um exemplo da febre, né? Então, vai sofrendo alteração. É normal o corpo estar febril? Não é normal. Então, só sofreu ali uma transformação em virtude de um parasita que ali estava. Nessa movimentação perniciosa ou letal, né? Uma movimentação prejudicial, conseguem irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, embaraçar funções e obliterar, né, obstruir glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar até a castração. Embora os recursos defensivos dos hospedeiros sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-os à penetração pelas membranas fibrosas que o envolve, encistando-os a princípio para aniquilá-los, depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos, né? Então, André Luiz vai dizendo para a gente que quando há no nosso corpo aí, né, uma invasão muito grande, o nosso corpo não consegue de pronto neutralizar, né? Mas ele vai entrar com aquele exército de anticorpos para poder tentar combater. E muitas das vezes ele vai cristalizar esse parasita, né? Para que numa outra oportunidade ele possa então destruí-lo. Mas o corpo vai sofrer transformações. Da mesma forma, o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, quando ele está ali também passando, né, por determinados acontecimentos, principalmente com obsessão, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, vai acontecer muito isso, né? E quando ele continuar com o pensamento que está criando nele determinados parasitas, o corpo também vai sofrendo muito. Então, por isso que a gente precisa, sabe,
ter essa reflexão sobre um ente que parte. Como que o seu ente estava na hora da partida? O que que seu ente era? O que que ele vibrava? Né? Isso tudo você, por si só, consegue identificar, pelo menos um pouco, né? Como está o outro o nosso ente do outro lado. E aí é que entra a nossa emanação de energia positiva, porque lembra, André Luiz nos ensinou lá em Missionários da Luz, que prece, que oração, ela é o quê? Remédio. É a prece e a oração que consegue expurgar do corpo espiritual aquilo que não pertence, aquilo que está ali de uma certa forma, né, sugando o que não era para sugar. E tantas pessoas não dão importância à prece, né? Às vezes, quando você fala ore pelo seu ente, o pessoal não dá muita importância, não, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, e o conhecimento liberta a gente, né? A gente fica livre de muitas coisas, deixa de olhar para um lado e vai olhar para um lado mais eficaz, né? Vai olhar para um lado em que aqui eu vou, de fato, dar um passo à frente. Através da compreensão, eu vou ajudar o meu ente do outro lado. E lembrando os efeitos de certos parasitas heterogênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo. Bastará menção especial aos tripanossomas, que em espécies várias se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas da parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas. Vale citar dentre eles o Trypanosoma cruzi, que se hospeda, né, o barbeiro, né, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um triatoma ou de outro reduvídeo, onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de tripanossoma no intestino posterior do hemíptero, que, vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endocelular, né, no interior da célula, nos músculos, no sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de tecidos outros. Aí, se difundindo na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indefesas, né? Então, da mesma forma, né, que um parasita em nós, dependendo do parasita, se não tratados, né, o que que acontece? Eles aceleram o nosso processo de desencarne. A mesma forma é a obsessão de um desencarnado para um encarnado, né? A gente pode trazer as outras formas também? Pode. Por quê? Porque tudo aquilo que vai alterar o seu estado vibracional, tudo aquilo que vai depositar em você, aquilo que vai te sugar, que vai te extrapolar, que vai te aniquilar, é prejudicial tanto para o corpo físico quanto para o corpo material. Muita gente vai lembrar, né, das perguntas que muitas vezes foram feitas aqui. Ah, um espírito pode matar alguém? Né? Um espírito tem força, poder para matar alguém, né? Para levar alguém ao desencarne? E a gente sempre respondeu o seguinte: olha, cuidado com a porta aberta, cuidado com o que você vibra. Porque às vezes aquele espírito chega, aquele espírito sem conhecimento e sem entendimento, e nós vamos ver mais à frente, chega, se instaura e começa a te sugar de uma certa forma, a te. Como que eu vou dizer?
começa a te usar de uma certa forma. Ele adentra em você. Lembra daquele exemplo, né? Que a André Luiz deu lá atrás do cogumelo, né? Que um se adentra ao outro, mas ainda assim, às vezes, é útil, né? Ele deu lá no exemplo do útil, né? Da mesma forma acontece com aquele que te suga, né? Com aquele que, de uma certa forma, vai te deixar aí numa posição negativa, né? Então, se você deixa a porta aberta, se a sua vibração condiz com aquilo, as mentes também se entrelaçam e se confundem entre si. Muitas das vezes a gente não tá conseguindo identificar quem está ali, a opinião de quem de fato está prevalecendo, né? Se é daquele que está encarnado ou se é daquele que está desencarnado. E a obsessão de encarnado para encarnado, mesma coisa. Quantas pessoas aí no dia a dia não são influenciadas por outras? Tomam decisões baseadas nas outras, né? E tem uma dependência, muitas das vezes, emocional tão grande que o outro fala ela acata, independente daquilo que está te trazendo algum prejuízo ou não. Porque não tem segurança em tomar, então, as decisões, né? Então, mesma coisa vem essa questão aqui dos parasitas. E acaba que, se você não trata, ambos vão se acostumando àquele ambiente. E ambos também vão se definhando, né? Então, não é o espírito que te mata, é a porta aberta que você deixou para que ele agisse, se perfazendo, confundindo e, de uma certa forma, te prejudicando, te explorando, te sugando, reduzindo ali, né, o seu tônus vital, que pode ser que faça o quê? Que o seu desencarne venha bem antes do que estava previsto, né? Por isso que a gente precisa orar e vigiar, né? E não é fácil. Vamos ao próximo subtítulo. Obsessão e vampirismo. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. E a gente já viu isso, né? Esse processo aí de obsessão e de vampirismo, então o que a André Luiz está dizendo para a gente? Olha, embora não seja igual, mas é muito parecido, né? Essa questão aqui da obsessão e do vampirismo, ela vem lá de trás, lá no homem primitivo, quando deixava sua prole, ali ele queria permanecer, né? Ele se via fora do corpo, mas também via os seus. Ele queria novamente a oportunidade de estar com eles, mas ao mesmo tempo não podia, porque estava sem o corpo físico e ansiava muito por uma reencarnação, né? Então passa a viver ali, influenciando os demais, continua vivendo como se na carne estivesse. E olha aqui, até hoje nós encontramos isso no planeta Terra. E olha quantos anos já se passaram, né? E André vem dizendo o seguinte: olha, desde aquela época é que nós fomos chamados pela lei divina a se vermos livres de quê? Do egoísmo, da crueldade, da ignorância e do crime. E nós estamos até hoje, muitos, né? A sociedade, lógico que tem as exceções, mas muitos ainda estão nessa mesma seara. E André continua assim: rebelando-se, no entanto, em grande maioria contra as sagradas convocações e livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas, em alto número, começaram a oprimir os companheiros de retaguarda, ou seja, né? Agora esses nossos irmãos eles se rebelaram.
né? Foi feito o chamado para que renunciasse o egoísmo, renunciasse a crueldade, a ignorância e o crime, mas eles se rebelaram. Mas como Jesus respeita o livre-arbítrio, cada um decidiu seguir e estar no caminho que desejou, né? Só que eles começaram a fazer o quê? Essas criaturas desencarnadas em alto número, eles começaram a oprimir aqueles que ficaram, né? Ou seja, inserir de alguma forma naqueles que estão aqui, os encarnados, uma opressão do outro lado, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência quando sofriam o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas, né? Então, muitos ali desejaram desde lá de trás, e hoje é a mesma coisa. A gente sempre, quando a gente olhar para o homem primitivo, nós vamos fazer uma correlação com hoje para a gente entender o quanto é necessária a nossa evolução. Nós já evoluímos, mas muito há o que evoluir, porque ainda nós estamos tendo a mesma conduta daqueles que estavam lá no homem primitivo. Por isso que mais uma vez eu falo, não é porque o nosso desenvolvimento é lento que você tem que ficar de braços cruzados. O desenvolvimento é lento, mas ainda que lento, eu preciso caminhar. E aqui ele está falando o seguinte, né? Eles começavam, esses desencarnados, eles ficavam aí tentando viver como se aqui estivessem, né? Eles ficavam aí, olha o que eles falam, né? Disputando, achando que estava na carne, mas estavam aí disputando riquezas, né? Disputando de coisas que eram próprios dos encarnados. E aí, outros ficavam por amor, outros ficavam por ódio e vingança, né? E ele vem falando aqui, até mesmo aqueles, né, que desencarnavam em circunstâncias delituosas, né? Que circunstâncias, né, delituosas são essas? Pessoas que muitas vezes se viam fora do corpo físico por alguma agressão, né? Hoje nós podemos fazer uma comparação com o homicídio, né? São as mortes violentas, né? Então, muitos daqueles que têm uma morte violenta, a tendência da grande maioria é o quê? É aquele que desencarna virar inimigo daquele que está encarnado, né? Por quê? Porque ele acha injusto, porque ele vê, né, o outro lá continuando a vida e ele fora do corpo físico. Então, naquele momento de revolta, assim como aconteceu lá atrás, né, eles também começam e voltam e permanecem pelo ódio e pela vingança. Mais abaixo ele fala, olha, as vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada fora do corpo físico, entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas, ou seja, eles entram ali naquela faixa, naquela corrente mental, naquela vibração ali do ofensor, conhece, né, as faltas dele, as falhas, e tenta agir ali. E ao invés de perdoar, ao invés do perdão com que se exonerariam da cadeia de trevas, ou seja, em vez de perdoar e seguir, e deixar a cargo da lei de ação e reação, e se ver livre daquele problema, por quê? Porque uma obsessão dessa vai gerar problemas e problemas por inúmeros anos. E aí a gente vai lá naquela fala de Emmanuel. Quanto tempo é necessário para que a gente possa consertar um ato? Então, imagine atos reiterados de longo tempo. Então, em vez dele perdoar e deixar a cargo da lei de ação e reação seguir e evitar com que ele tenha que ir lá na frente reparar vários atos, né? O que acontece? Eles falam, ao invés do perdão, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe e mal a mal, né? Então, assim, André Luiz compara que eles estão ali como um parasita, de uma certa forma,
que está para prejudicar. Ele vai agir nas suas falhas, ele vai agir onde sabe que você é fraco, onde você não tem resistência. E vai estar ali para te prejudicar. E se o seu campo está aberto, que nesse caso aqui, na maioria das vezes, é receptivo, né? Porque a pessoa que mata, que tira, né, a vida do outro e que pratica tantos atos de violência estão em vibração com o quê? Com o ódio, com a raiva. Ainda que aparentemente eles não estejam expressando isso, mas a vibração é essa. Então, ambos estão ali o quê? Receptivos, né? E por isso que um consegue trabalhar sobre o outro. Porque a mente está na mesma vibração, na mesma faixa mental, né, que o André Luiz utilizou aqui. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhes providencie soluções aos caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se vadios e gozadores, e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina dirimir os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados, fogem, acovardados e preguiçosos, aos deveres e serviços que lhes competem, né? Então, ou seja, passam também a ser o quê? Parasitas mentais daqueles que ficam, né? E vejam aí, num subtítulo pequeno, André Luiz já deu para a gente várias características do que seriam aí os parasitas espirituais, né? Parasitas no sentido de obsediar e vampirizar, né? De sugar, de explorar o outro negativamente, né? E ele, nesse último parágrafo, veio dizer para a gente daqueles que estão aí querendo justiça divina, né? E ficam vadiando por aí, né? Muitos chamam e são conhecidos, né? Esses espíritos zombeteiros que ficam por aí. Ah, eu quero a justiça divina, quero se sentem injustiçados, e em vez de pensar nos atos, retomar a consciência e refletir, estão por aí, sugando, né? Outros estão sugando por ódio, por raiva. Outros querem ficar por amor, mas sem conhecimento nenhum também começa a sugar o outro porque ele precisa de tônus vital para aqui permanecer. Então, olha que emaranhado de coisas, né? Além do que a gente mesmo pode criar para nós. Além daquele pensamento que às vezes eu não tenho obsessor nenhum, não tem ninguém me vampirizando, mas eu começo a criar uma egrégora, uma energia em minha volta que eu acabo atraindo, além de larvas espirituais, pela mente, pela vibração da mente, eu acabo atraindo quem está também de fora. E por isso a gente precisa orar e vigiar demais, né? E não é fácil. Mais uma vez eu venho dizer, não é fácil, mas não é porque não é fácil, nós não temos que fazer o exercício. E como é feito esse exercício? É nos conhecendo, é nos reparando, né? Reparando a nós mesmos. Quando a gente se vê diante de determinadas atitudes, a gente pensar, nossa, né? Por que eu estou agindo dessa forma, sendo que o meu jeito não é esse? Será que eu estou sofrendo influência? Opa, deixa eu mudar o meu campo vibracional. E eu faço uma prece, eu faço uma oração, eu penso em Jesus, né? Eu vou até a força da natureza, eu sinto a natureza em minha volta, eu peço ajuda aos irmãos espirituais. Da mesma forma, com quando a gente tem no nosso corpo físico esses parasitas que André Luiz descreveu. Quando a gente vai ao médico e o médico vê alguma anormalidade que é proveniente de um parasita, ele precisa dizer o seguinte: olha, está diferente. Então, se está diferente aqui o funcionamento do corpo por esse parasita, nós precisamos o quê? Entrar com o medicamento para que então possa tirar, né, levar embora, extirpar, jogar para fora aquilo que está nos prejudicando, né? Então, olha aí as comparações de André Luiz, cada vez nos elucidando um pouco mais. Nós terminamos a parte 1. Alguma dúvida, gente?